Alunos, faremos hoje um estudo, novamente voltado para as funções do primeiro grau, tá bom? E aqui a gente vai mencionar o zero da função do primeiro grau. Zero ou raiz, gente, o zero também ele é chamado como a raiz da função do primeiro grau, tá certo? Então, zero ou raiz de uma função f é todo o valor de x para o qual a função f de x é igual a x mais b se anula. Ou seja, f de x tem que ser igual a zero. Então, o zero da função, gente, o que é o zero da função? O zero da função é aquele valor, tá certo? Que quando colocado dentro da função, no lugar de x, a função vai ser zero. Tá certo? Esse é o zero da função. A função f de x é igual a x mais b é uma função do primeiro grau, porque o meu x, a minha variável x, ela está sendo elevada a expoente 1. Expoente 1, função do primeiro grau, tá bom? Então, zero da função ax mais b igual a zero. Bom, alunos, a gente observou o seguinte, que temos aqui um gráfico, um plano cartesiano, um gráfico cartesiano, com as retas eixo das abscissas, o eixo de x, eixo das ordenadas, o eixo de y, e o zero na origem. Temos que por esse gráfico passou uma reta, claro que a função é uma função do primeiro grau, pois passou uma reta. Então, esse ponto aqui, em que a reta está projetada, ela representa o zero da função. Ou seja, esse número aqui, que eu não sei qual que é, mas quando colocado na função no lugar de x, a função vai dar zero. Então, ele representa o zero da função. Alunos, temos aqui, o problema que diz, determine o zero da função. Temos aqui a primeira situação. Você tem aqui a função f de x é igual a 2x menos 4. Essa é a minha função e através dela eu vou descobrir o zero da função. O que é o zero da função? É aquele número que quando colocado no lugar de x nessa função, o resultado vai dar zero, tá certo? Então, se você tiver observado aqui na introdução, ele diz que zero ou raiz de uma função f é todo número, é todo valor de x para o qual a função f de x, que é igual a x mais b, se anula. Então, eu vou buscar aquele número que, quando colocado no lugar do x, faz com que a minha função, meu f de x, dê zero. Então, alunos, como dito anteriormente, o f de x nada mais é do que y. Então, f de x é igual a y. Lembra-se, toda vez que você tiver um f de x, é a mesma coisa que você dizer que tem y. Então, y é igual a 2x menos 4. Essa é a função que você tem. E eu quero encontrar o zero da função. Lembra que lá na introdução ele diz que f de x, para você achar o zero da função, o f de x tem que ser zero? Então, se o f de x, que é o y, eu digo que na hora para encontrar o zero da função, eu tenho que dizer que esse valor tem que ser zero, então eu vou tirar o f de x, substituir por y, e agora para achar o zero da função, eu vou tirar o y e vou colocar zero. Então, zero é igual a 2x menos 4. Ou seja, gente, para ficar mais bonitinho e organizado, eu vou dizer que 2x menos 4 é igual a zero. Vocês perceberam, alunos, o zero que eu coloquei aqui é só para dizer que o f de x é zero. Então, primeiramente, eu tenho a função f de x é igual a 2x menos 4. Aí, eu tirei o f de x e substituí por y. Y é igual a 2x menos 4. Ele não diz que o f de x tem que ser zero? Se o f de x tem que ser zero, então eu vou tirar o y e colocar zero. Zero é igual a 2x menos 4. É a que eu só organizei, alunos. 2x menos 4 é igual a zero. Virou uma equação do primeiro grau, então eu vou deixar letras no primeiro membro, que é o 2x, e vou passar os números para o segundo membro. Nesse caso aqui, o único número que eu tenho sozinho, que é o termo independente, é o menos 4. Ele vai passar 4 positivo. Então, x é igual a 4 dividido por 2, gente? Esse 2 que tá junto do x, ele passa dividindo. Agora, eu vou achar o valor do x.
X é igual a quê? Ora, 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, o meu x é igual a 2. Então, o zero da função, gente, é o 2, é o x sendo 2. Então, significa dizer que se você vier aqui nessa função, olha aqui, f de x é igual a 2x menos 4. Eu acabei de descobrir que o x é 2. Então, se você tirar o x e colocar o valor do 2, vejamos o que vai dar. Vai ficar assim, alunos, ó. Não é f de x é igual a 2x menos 4. Acabei de descobrir que o x é 2, tá aqui, ó. Então, vai ser 2 vezes 2 menos 4. F de x é igual 2 vezes 2, 4. Aí, menos 4. Então, f de x vai ser o quê? 4 menos 4, 0. Se o f de x é igual a 0, é porque y é igual a 0. Então, o número que substituído nessa função vai fazer ela dar 0, o número vai ser o 2 no lugar do x. Aí, na hora de encontrar o gráfico, alunos, vejamos, eu fiz o meu plano cartesiano, reta vertical, reta de y, reta horizontal, reta de x, e você viu que aqui eu coloquei o 2. Por que eu coloquei o 2? Porque esse 2 aqui, ele representa o 2 do x, que é esse 2 que eu acabei de encontrar, que é o número que quando colocado dentro dessa função, vai fazer ela dar 0. Então, aqui no 2, eu coloco a bolinha, né? Porque ela está formando o par ordenado com 0 e passo a reta. Então, aqui representa o 0 da função, ou seja, o 2 do x, quando colocado dentro dessa função, f de x é igual a 2x menos 4, vai fazer ela dar 0, certo, alunos? Trago para vocês essa segunda situação em que a gente tem f de x é igual a menos 2x menos 3. Gente, eu quero que vocês me digam quem é o zero da função. Então, quem é o zero da função? O zero da função é aquele número que, quando substituído no lugar do x, vai fazer todo esse resultado transformar-se em zero, tá bom? Então, alunos, lembrando que o f de x é a mesma coisa que y. Quando eu estiver encontrando o zero da função, eu vou dizer que o f de x tem que ser 0, que é a mesma coisa de y ser 0. Então, eu vou tirar o f de x aqui logo, no primeiro momento, e vou dizer que vai ser 0. O f de x é o y. Para achar o zero da função, eu tiro as letras f de x e substituo por 0. Igual a menos 2x menos 3, tá bom? Gente, se 0 é igual a esse valor, eu posso dizer que esse valor, menos 2x menos 3, é igual a 0, tá certo? Porque tudo isso aqui tem que ficar igual a 0, é uma equação. E no segundo membro eu vou igualar a 0, tá bom? Só para você entender que esse 0 aqui é tirando o f de x e substituindo por 0. Quando eu passo ele para o segundo membro, gente, é porque eu estou organizando. Se 0 é igual a menos 2x menos 3, é a mesma coisa que eu dizer que menos 2x menos 3 é igual a 0. Pois bem, virou uma equação do primeiro grau. Eu vou deixar letras no primeiro membro. No caso, vai ficar no primeiro membro o menos 2x. E vai passar para o segundo membro o número. Quem é o número? O número que eu tenho aqui, que é o termo independente, é o menos 3. Que está negativo no primeiro membro e vai passar positivo para o segundo membro, tá certo? Aí, o que eu vou fazer agora, gente? Eu vou encontrar o x. Se eu quiser multiplicar aqui por menos 1, eu posso multiplicar logo. Se eu não quiser, eu vou encontrar esse resultado mais adiante, não tem problema. Mas vamos lá. Menos com menos, mais. Então, o 2x ficou positivo. Mais com menos, menos. O 3 ficou negativo. Agora, x é igual a 3 dividido por 2. Alunos, quando a gente divide o 3 pelo 2, a gente percebe que vai dar 1,5, tá certo? 1,5, 1,5. Então, eu sei que é 1,5, calma, ó. Vai ficar menos 3 sobre 2. Menos 3 sobre 2 vai dar menos 1,5. Então, o resultado vai ficar negativo, menos 1,5. Temos aqui um plano cartesiano, reta vertical, reta de y, reta horizontal, reta de x, e aqui eu marquei o menos 1 e o menos 2, porque o meu x deu menos 1,5. Então, menos 1,5 é um número
que vai ficar entre o menos 1 e o menos 2, bem no meio. Então, bem no meio aqui, alunos, vai ficar o menos 3 sobre 2, tá certo? Então, menos 3 sobre 2, que dá menos 1,5, é o número que representa o zero da função. Então, eu vou vir aqui nesse menos 3 sobre 2, que é menos 1,5, e passo a reta marcando que esse valor representa, sim, o zero da função. Se você pegar esse valor, menos 1,5, e colocar aqui nessa função, alunos, você vai perceber que o resultado vai dar zero. Então, vamos demonstrar aqui para poder entender o f de x, né? Que é a função, o zero da função. F de x é igual a menos 2x menos 3. Acabei de descobrir que o meu x é menos 1,5 ou menos 3 sobre 2. Eu vou usar a fração, tá bom? F de x é igual, então vai ser menos 2 vezes o x. Quanto é que é o x? O x eu vou colocar menos 3 sobre 2. Aí, menos 3. Que esse menos 3 aqui eu repeti. F de x é igual. Alunos, temos aqui um número multiplicando uma fração. Perfeito, mas primeiro a gente vai fazer o jogo de sinal. Menos com menos, mais. Essa multiplicação aqui feita pela fração, a gente vai fazer o seguinte, ó. Multiplica-se pelo numerador, o resultado que der, a gente vai dividir pelo denominador. Então, menos com menos, mais. 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 2, 3. Vai dar 3 positivo. Aí, vou repetir, menos 3. F de x é igual 3 menos 3, 0. Então, f de x é igual a 0. É a mesma coisa que eu dizer que y é igual a 0. Então, qual é o número que colocado nessa função, o resultado vai dar 0? O número, gente, é o menos 3 sobre 2 ou menos 1,5. Então, menos 3 sobre 2 ou menos 1,5 representa o zero da função.